Boa noite a todos. Meu nome é Riva, sou secretária-geral da OAB Santana. Estou aqui na noite de hoje, representando a diretoria da OAB Santana, deixando um abraço do nosso presidente, Dr. Peter, nosso vice-presidente, Dr. Oswaldo Vieira, doutora Cláudia Areias, secretária adjunta, e o doutor Olício Sabino Mateus, que está se recuperando bem, graças a Deus. Também deixo aqui um abraço do doutor Mateus. Para este encontro de hoje, teremos aí um evento muito esperado, uma palestra organizada pela Comissão de Justiça Terapêutica da OAB Santana, que é presidida pela doutora Edneia de Mello, nossa querida doutora Edneia. Falaremos hoje sobre as consequências da dependência do álcool e outras drogas na vida familiar, profissional e social. Eu tenho certeza que a nossa palestrante, a doutora Nersina Costa, trará muitas experiências, muitas informações importantes que vai agregar aí toda a nossa OAB Santana. Eu cumprimento também os nossos presidentes de comissões presentes, na pessoa da doutora Fabiana, e passo a palavra à doutora Edneia para que dê prosseguimento à palestra de hoje. Muito obrigada. Boa noite a todos, é um prazer recebê-los aqui. Agradeço desde já ao OAB Santana pela oportunidade de dar à nossa comissão visibilidade a esse tema que é tão caro para a nossa sociedade. Agradeço o Dr. Peter, na pessoa da doutora Riva, que está aqui representando a diretoria, e eu creio que hoje nós teremos assim, uma discussão boa, uma reflexão boa, porque esse tema conversa com muitas áreas, esse tema afeta a sociedade de uma forma muito drástica, com muitas consequências ruins, né? E acho que é necessária essa reflexão. E para falar um pouquinho sobre isso, né, dividir o seu conhecimento, compartilhar conosco as suas experiências, nossa comissão, né, teve a honra, né, de lançar o convite, principalmente da doutora Nersina aceitar, né, o desafio, né, para essa palestra aqui, mais uma, né, a segunda, né, que faz aqui pela nossa comissão. Doutora Nersina é uma amiga, né, da nossa subseção, né, a gente tem um prazer de recebê-la. Então, gostaria de ler rapidamente o currículo da nossa palestrante, depois, logo em seguida, passaria a palavra para as considerações iniciais da nossa palestrante. É a doutora Nersina Andrade Costa, ela é advogada, graduada pela Faculdade de Direito FMU, pós-graduada em Direito Penal e Processual Penal pela Faculdade Legale. Ela tem curso de especialização no atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica pela ESA São Paulo. Tem um curso de extensão em advocacia criminal pela Faculdade Legale. Ela é advogada militante nas áreas civil, família, criminal, de violência doméstica. É habilitada para atuação no Tribunal do Júri pelo convênio da OAB em Defensoria Pública do Estado de São Paulo. E ela é palestrante e aborda diversos temas na área jurídica. Na OAB, na nossa instituição, a doutora Nersina também já participou muito ativamente em vários cargos administrativos. Entre eles, a gente destaca como diretora, secretária adjunta da OAB São Paulo, na subseção da Penha de França, na gestão de 2016-2018, assessora da 5ª turma do Tribunal de Ética da OAB São Paulo, na gestão 2019-2021, presidente da comissão da OAB Vai à Escola e membro colaboradora da Comissão Mulher Advogada de São Paulo, da subseção Penha, na gestão 2016-2018, membro efetivo e coordenadora da Ação Social da OAB São Paulo, na gestão 2016-2018, membro efetivo da Comissão Especial do Direito Civil da OAB 2016-2018, membro efetivo da Comissão da Mulher Advogada na gestão 2016-2018, palestrante pelo Departamento de Cultura e Eventos da OAB de São Paulo desde 2017, coordenadora da Comissão de Ação Social da OAB e na subseção Penha, na gestão 2013 até 2015, coordenadora também da Comissão OAB Vai à Escola, da subseção Penha, também na gestão 2013 e 2015, membro efetivo da Comissão de Direito do Consumidor da OAB, da subseção Penha, na gestão 2013 e 2015, e também membro efetivo da Ação Social
na subseção Penha, na gestão 2010-2012. Então, eu creio que a nossa palestrante pode falar bastante, né? Trabalhou e perfilou várias comissões. Doutora Nercina, obrigada, e desde já lhe passo a palavra para suas considerações iniciais, para a gente já começar a discutir, porque tem bastante coisa. Gostaria de deixar os participantes também bem à vontade, podem enviar suas perguntas via chat, tá? Estamos aqui para responder, para dividir, para compartilhar conhecimento, para aprender, né? Estamos todos aqui para falar sobre isso, tá bom? Sobre esse assunto que é delicado, né? Às vezes a sociedade quer esconder, quer, né, deixar isso aí embaixo do pano, quer tratar a questão da dependência do álcool e drogas como algo normal, né, algo que é da liberdade da pessoa, da liberdade do indivíduo, mas nós sabemos que quando há o abuso, quando há a dependência, se torna, né, um problema, né, para a sociedade, para a família, na vida profissional, e é sobre isso que nós vamos falar, acho que com muito hoje, com muita competência, a doutora Nercina nos falará. Doutora Nercina, com a palavra. Boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui mais uma vez, através do convite dessa tão significante comissão da subseção de Santana. Eu agradeço o convite, agradeço também a aceitação do Dr. Peter, o presidente, aí na pessoa da presidente da comissão, e da também diretora, doutora... Ai, menina do céu, fugiu o nome, eu ia falar Lívia, é aí. Bem, vocês entenderam, doutora Riva, uma amiga de tantos anos, eu ia falar Lívia porque tenho tantas amigas, e é uma satisfação enorme estar aqui hoje, mais uma vez. Eu espero, em breve, estar presente, como foi a nossa primeira palestra abordando esse tema que foi presencial, e realmente eu fui muito bem acolhida, e como estou sendo hoje. Bem, é um tema, como a doutora Edneia já falou, um tema que às vezes gera até uma certa polêmica, porque dentro da questão do álcool e droga eu falo também da violência doméstica, de uma forma assim que às vezes não é bem entendida, compreensiva, porque quando eu falo da questão da dependência química, de álcool e outras drogas, dentro da violência doméstica, eu não estou querendo passar a mão na cabeça do autor da violência, não, muito pelo contrário, eu quero deixar claro de que esse problema existe, e ele tem que ser visto, inclusive, no âmbito da violência doméstica, não só ver o autor como um criminoso, mas também como uma pessoa doente e que precisa, além das medidas judiciais, também um acolhimento. E isso foi muito bom. Eu venho trabalhando com isso já há alguns anos, e alguns interpretam de uma forma oposta do que eu pretendo passar, mas alguns juízes já entenderam o propósito, e houve aí um grande avanço, e foi introduzido na Lei Maria da Penha, aí, no artigo 22, já uns incisos que resguarda esse olhar diferenciado para o agressor, não só como o agressor, como aquele que tem que ser processado e condenado, mas um olhar também de acolhimento, né? Então, vamos iniciar, se a doutora Riva puder começar aí já o live, para eu poder me... Sim, vou tentar fazer a transparência. Vamos ver aí. Ótimo. Então, nós temos aí o tema da palestra, que é as consequências da dependência de álcool e outras drogas na vida do cidadão versus violência doméstica e familiar. Quando nós ouvimos falar em violência doméstica, a primeira imagem que vem na nossa mente, na condição de vítima, é a mulher. Por quê? Porque é o que mais se fala, é o que mais está em evidência, é a violência contra a mulher. Mas o correto mesmo é se falar de violência doméstica e familiar. Então, a Lei 11.340, de 2006, que é a Lei Maria da Penha,
E ela sofreu várias alterações e ela mesma já vem trazendo essa conotação, violência doméstica e familiar. Então, o que nós vamos abordar hoje é a violência doméstica e familiar, não é focando somente na mulher vítima, que apesar que ela é a mais, que está mais exposta aí, e às vezes a sociedade até esquece que dentro do âmbito da violência doméstica existem outras vítimas, ou seja, qualquer pessoa pode ser vítima de uma violência doméstica, né? Então, pode subir um pouquinho aí, doutora? Quem pode ser vítima na violência doméstica e familiar? Então, primeiramente, a mulher, né? Que está prevista no artigo 2 da Lei Maria da Penha, quem são vítimas? Primeiramente, vem a mulher, seja ela do sexo feminino, biologicamente, aquela que já nasceu com o sexo feminino, ou também com as alterações que a Lei Maria da Penha recebeu, as pessoas estão a lei sofreu uma alteração. Eu não gosto do termo sofreu, porque dá a impressão que é uma coisa negativa. Ela recebeu alterações aí e foi se adequando aí ao longo do tempo para acolher para acolher todos os tipos de vítimas de violência. Então, dentro do âmbito da violência contra a mulher, também nós falamos das mulheres, daquelas que se identificam perante a sociedade como mulher. Ela é o transexual, toda aquela que se apresenta perante a sociedade, principalmente agora que já tem a lei que garante a elas até receber o nome, até mudança de nome, né, de acordo com a aparência e como elas se identificam. Então, não importa se ele nasceu com o sexo masculino, mas se perante a sociedade ela se identifica como mulher, essa pessoa também é vítima de violência doméstica, né? E no âmbito doméstico e familiar, pode ser vítima os crimes de violência doméstica pode alcançar o homem, a mulher, a criança, o idoso, a criança, o adolescente, o idoso, ou seja, o agressor, tanto o agressor como a vítima, pode ser tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino, porque homem também pode sofrer violência doméstica no ambiente ali. Em que situações? Pode ser dois homens que se agridem, é uma violência doméstica. Pode ser até mesmo, por que não dizer que a mulher pode ser uma agressora contra o homem? Acontece em menor quantidade, lógico, isso é uma coisa bem menor do que o homem contra a mulher, mas pode acontecer. E o que vai a violência contra o idoso. Então, tudo o que acontece no ambiente familiar é uma violência doméstica familiar, que está ligado ao ambiente familiar. E como que nós vamos diferenciar? O que muda nessa questão da vítima ser uma mulher, ou ser um homem, ou ser uma criança, ou ser um idoso, uma criança ou adolescente? O que vai mudar aí é só na esfera jurídica. Por quê? Na esfera jurídica, saber qual é a justiça, qual é o juiz competente para processar, julgar aquele agressor, aquele autor da violência. Então, quando é a violência contra a mulher, ou aquela que se identifica como mulher, esse agressor, ele vai ser processado e julgado e receber lá a pena que o juiz entender pela vara da violência doméstica. Se tratando de homens, o agressor vai ser processado, não importa se a vítima ou agressor é homem, o agressor ele vai ser processado pela justiça criminal. Se é um idoso, também, se for mulher, pela vara da violência, com respaldo do Estatuto do Idoso. Se é a criança do sexo feminino, pela vara da violência, buscando o amparo do Estatuto da Criança, né? Agora, quando são dois homens, um que agride o outro, normalmente é só pela vara criminal, e depende da potencialidade da gravidade, ou é juizado especial, ou é justiça comum mesmo, né? Nos casos da mulher, havendo o feminicídio, que também é uma coisa, ele sai da vara da violência doméstica e vai para a justiça comum, que é o plenário do Tribunal do Júri.
o feminicídio não é um tipo de crime. Ele é um homicídio com agravantes, ou seja, quem pratica um feminicídio, um homicídio contra a mulher, ele vai receber uma pena com suas qualificadoras aí de agravante, né? Que é, envolvendo homicídio tentado ou consumado. Isso vai sair dessa primeira instância e ele vai para o plenário do Tribunal do Júri. Então, a diferença de classificação da vítima e do autor é só nessa questão da competência da justiça, porque sendo feminino, sendo do sexo feminino, ou identificando como tal, é sempre a violência na vara da violência doméstica, quando é uma pena de menor potencial, né? Então, pode subir um pouquinho, doutora. Não tem como mudar aí. Eu vou disponibilizar o material, que tem as leis, está citando tudo, porque acho que nós temos, não sei qual é o tempo que nós temos de live, não sei se são 2, né? Então, aí a criança e adolescente. Então, voltando aqui, no âmbito da família, o tipo de agressão da criança e do adolescente. Pode voltar um pouquinho, doutora, só para mim falar o tipo de agressão contra a mulher. Ah, não, já falei, que é o transexual, etc. E tal. Vamos para... Inclusive, como eu falei, da questão da mulher que se identifica perante a sociedade como sendo mulher, mesmo tendo nascido com o sexo masculino e não tendo feito a transição de sexo, a súmula 600 do Tribunal de Justiça. Ela determinou, configura a configuração da violência doméstica familiar prevista no artigo 5º da Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha, não exige a coabitação entre o autor e vítima e entende-se caracterizar o vínculo de relação doméstica familiar ou afetivo. Então, veja que não existe uma exigência aí de coabitação. Esse é o caso do namorado, né, que não mora, tal, mas tem um vínculo afetivo. Caracterizou o vínculo afetivo, uma relação afetiva, então já é visto como uma violência doméstica e os processos vão pela vara da violência doméstica, sendo a mulher vítima. A criança e adolescente, no âmbito familiar, a criança e adolescente, quais os tipos de violência que ela sofre? Várias, são agressões físicas, verbais, violência sexual, é o chamado violência invisível. É invisível porque ela é invisível, silenciosa, porque eu acho que, apesar da gravidade da violência contra a mulher, mas a violência contra a criança, eu acho uma questão muito mais séria e muito mais difícil de ser detectada, porque é uma violência invisível, que ela fica ali dentro de casa, ela não tem os meios para pedir socorro, dependendo da idade da criança, ela sofre ali. E isso tem acontecido ultimamente, aí, muitos casos da violência contra a criança, praticado, infelizmente, a violência contra a criança é sempre praticada por alguém da família ou alguém próximo, bem ligado à família. Então, eles têm o respaldo aí pelo Estatuto da Criança. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade, enfim, tem todas as questões aí. O artigo 13 do ECA, ele determina, é uma questão que tem que ser comunicado ao Conselho Tutelar, mas nós sabemos também que, muitas vezes, o Conselho Tutelar, eu não sei se negligencia no atendimento, ou não sei, mas muitas vezes nós já percebemos e já tomamos conhecimento que a ação do Conselho Tutelar não foi suficiente para evitar aí até a morte de uma criança, né? Então, são essas consequências, e tudo isso acontece no âmbito, nós estamos falando dessa violência no âmbito familiar. Pode passar, doutora. A violência contra o homem, como eu falei, o homem também pode ser vítima de uma violência doméstica, sim, inclusive até praticada por uma mulher, né? Então, nesse caso, é a justiça comum, e eles estão previstos as condenações, as penalidades, está prevista no Código Penal, que trata dos crimes contra a pessoa. Lá tem todos os dispositivos que tratam as penalidades, dependendo da gravidade, e
aí vocês vão perguntar, e se o homem foi vítima de violência de uma própria mulher, esfaqueou, enfim, ela vai ser processada, normal, sem nenhum benefício, dependendo da justificativa. Agora, se comprovar que ela agiu em legítima defesa, aí tem as atenuantes para ela, né? E muitas vezes acontece que a mulher ela sofre tanta violência, tanto que chega uma hora que ela toma uma atitude, e a atitude, às vezes, mais drástica, que é de tentar uma violência contra o homem, mas comprovado a legítima defesa, ela terá aí as atenuantes. Vamos passando as medidas de proteção. Medidas de proteção. Para a mulher, as medidas de proteção, ela está prevista no artigo 22 da Lei Maria da Penha, que consta as práticas de violência doméstica e familiar, os juízes poderão, quais as iniciativas e as providências que o juiz deve tomar, desde o delegado, hoje em dia, atualmente, a própria delegada já pode aplicar uma medida protetiva, o próprio policial, dependendo da gravidade, se for pego em flagrante, né? Então, ele pode aplicar as medidas de imediato ao agressor, em conjunto ou separadamente, com outras medidas protetivas de urgente, né? Então, as medidas previstas é o afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida, que se afasta ele imediatamente, proibição de determinadas condutas, entre as quais a aproximação da ofendida e seus familiares, testemunhas, fixando outras medidas de distanciamento entre os agressores, iniciativas que devem ser tomadas nos casos de violência doméstica. Logo, vamos passando aí. Medidas. Iniciativa que deve ser tomada. Então, qualquer pessoa que tomar... peraí. Passou. É assim mesmo, doutora? Isso. Eu voltei. Então, tá. Na situação de qualquer cidadão tomar conhecimento de que alguém está sofrendo uma violência doméstica e familiar, isso não é só na violência doméstica e familiar, é qualquer tipo de violência, qualquer cidadão que tomar conhecimento que alguém está sofrendo uma violência, mas nós estamos aqui, o foco é a violência doméstica, e mais na frente nós vamos falar da questão da droga, né? Então, qualquer cidadão, quais as iniciativas deve tomar? Em qualquer circunstância, seja contra a mulher, criança, adolescente, a violência doméstica deve ser comunicada das seguintes formas. Tem o artigo 180, tem o telefone, o número 180, que é para violência contra a mulher. Esse é um número destinado apenas a receber comunicação de violência contra a mulher. Tem o número 100, que é violência contra a criança ou adolescente, contra o idoso, e o 190, que é da Polícia Militar, para todos os tipos. Agora, eu já vou falar para vocês experiências de mulheres que me comunicavam, tudo, 180, que deveria ter um atendimento mais ágil, mais prestativo, segundo as vítimas com quem eu já tive a oportunidade de conversar, o 190 é mais rápido ainda, né? Então, ainda bem que ele atende a todos os tipos de violência e todos os tipos de vítima, e faz um encaminhamento para a delegacia de origem. Não, qualquer delegado também está apto a atender uma mulher vítima de violência. Às vezes não precisa ir só na DDM, pode ir. Eles, às vezes, criam um caso e mandam ir procurar a DDM, mas não, a autoridade policial ela tem competência para atender todo e qualquer tipo de comunicação, lavrar o TC, se for o caso, ou boletim de ocorrência, tem as diferenças entre TC e boletim de ocorrência, e depois encaminhar, sim, para a delegacia de origem, para que dê prosseguimento às investigações. Quem pode fazer essas comunicações? Qualquer pessoa que tomar conhecimento que alguém está em perigo, sofrendo violência doméstica, deve tomar essa iniciativa. Mas é o que acontece costumeiramente? Não é bem assim. Por isso, talvez, é uma dificuldade muito grande
para que a vítima receba um atendimento, um respaldo, mas a dificuldade é justamente por isso, porque tem aquele, hoje todo mundo fala, em briga de marido e mulher, tem que meter a colher sim. Antigamente era não se mete a colher, agora mete a colher sim, mas, infelizmente, ainda, isso está só ainda no dito popular, né? Porque na prática isso não acontece, mas eu vou justificar. Por que na prática não acontece? Se vocês me perguntarem se eu já tomei conhecimento de uma violência doméstica e eu como que eu diria, eu evitei tomar alguma providência, e eu não tomei a iniciativa que eu deveria ter tomado, mesmo consciente do meu dever, isso já aconteceu, eu evitei. Por quê? Porque eu já sabia do histórico daquele casal. Era aquilo, briga hoje, apanha hoje, amanhã, tá tudo bem, não foi nada, tal. Ou, às vezes, até chegar e alguém já saber que alguém já tinha se oferecido para ajudar, falar assim, olha, é melhor você não se meter, entre eu e meu marido a gente se entende. Infelizmente, tem mulheres que ainda têm essa mentalidade. Aí, nós não sabemos se é porque ela tem medo daquele agressor tomar conhecimento de que ela comentou, pediu ajuda ou aceitou ajuda e se torne mais violento ainda, porque pode acontecer, ou é aquele fio de esperança, ele vai mudar, ele vai melhorar. Por quê? Durante 2 anos, eu prestei um serviço de atendimento às mulheres vítimas de violência na DDM, logo que foi instituída a Lei Maria da Penha, teve um curso, foi oferecido um curso para fazer esse atendimento, tinha que ter o curso. Eu fiz esse curso, fiz o atendimento, era pela defensoria. E muitas mulheres que eu tive a oportunidade de atender e orientar, elas não chegavam lá preocupadas, querendo se afastar mesmo daquele agressor. Elas iam ali buscar, assim, tipo, um fio de esperança de que nós fôssemos conseguir mudar a cabeça daquele agressor. E aí elas falavam, doutora, será que quando ele receber o papel daqui, que a delegada vai mandar, eu estou usando os termos que elas usavam, né? Será que ele vai melhorar? E eu achei muito difícil atender a vítima de violência doméstica. É o perfil de cliente mais difícil para a gente orientar. Por quê? Eu ficava, como é que eu vou falar para ela que ele recebendo essa intimação, ele não vai melhorar? Ele pode até se tornar mais agressivo. Como que eu vou orientar ela a tomar as iniciativas e depois o agressor ficar mais violento, praticar... Era complicado, difícil, porque no fundo elas queriam mudar aquilo. Porque elas falavam, olha, aí onde entra a questão da bebida, da droga. Fora daquele momento, eles eram bons maridos, bons pais, enfim. Então, eu já me omiti de pedir socorro para vítima de violência doméstica, porque eu fiquei na dúvida de como eu ia ser interpretada pela própria vítima. E também não vou dizer que não tinha medo, receio do agressor, e depois ele passar, é um vizinho, vou estar ali em contato, convivendo, como é que eu vou enfrentar, como é que ele vai aceitar, sabendo que eu o denunciei. Então, é uma situação muito delicada, né? Vamos passando. Pode passar, doutora. Pode passar para a próxima. Aí. As causas, aí nós vemos aqui, falamos até aí, o que causa a violência doméstica? As causas da violência doméstica. Então, a violência doméstica familiar é proveniente de uma série de fatores. Se a gente for pesquisar, você tem pesquisas aí que apontam muitos motivos, muitas justificativas, né? Agora, o primeiro que vem, você vai pesquisar, o primeiro que vem lá é a causa cultural, que é o chamado machismo, popularmente machismo, que isso já é uma cultura. Apesar graças a Deus, os homens já mudaram muito essa questão, já mudaram a cabeça, está mudando cada vez mais, mas nós sabemos que ainda existe
aqueles que carregam dentro de si o machismo. Eu sou o homem, eu sou o chefe da casa, e com essa mentalidade, ele se torna uma pessoa violenta e agressora contra a mulher, contra os filhos, porque é ele ali, quem dita as normas é ele. Então, a lei nem é da palmada, não existe, é de espancamento mesmo, né? Isso é por uma questão do machismo, porque ele ainda tem, alguns ainda tem isso dentro deles. Ele tem que me obedecer, a mulher tem que obedecer, os filhos têm que obedecer, porque ele é o chefe da casa, né? Às vezes ele se coloca na condição de chefe, mas nem consegue prover os alimentos para a família, né? Mas uma outra questão é o ciúmes. O ciúmes ele vem seguido da insegurança na relação. Então, é o homem que tem a insegurança na relação, ele tem ciúmes da mulher, ele imagina e tudo. E também por parte da mulher. Às vezes a mulher tem uma insegurança na relação e ela demonstra ciúmes, e ali acaba uma discussão, e aí dessa discussão ali por o ciúme gera, acaba chegando às vias de fato, e é uma outra questão de violência doméstica, né? Problemas psíquicos, é um desequilíbrio emocional, isso também é uma questão, o desequilíbrio emocional psicológico, às vezes a pessoa está passando por momentos de dificuldades, o homem que perdeu o emprego, a mulher que está numa tensão pré-menstrual, a mulher que tem um problema de pós-parto, tudo isso gera um desequilíbrio emocional e psicológico e acaba se tornando a violência doméstica, ou mesmo uma doença, um problema de saúde, e às vezes a pessoa nem sabe que ele tem aquele problema de saúde, né? E aí vem o tópico principal do nosso tema hoje, que é o vícios, o alcoolismo, a dependência química. Esse é o ponto principal. E é visto hoje como sendo uma questão que atinge a população, atinge o cidadão em todos os setores da sociedade, em todos os âmbitos, doméstico, familiar, trabalho, enfim, tudo, né? O álcool, a dependência química, ela é uma das principais causas da violência doméstica e familiar, entre outras questões que atrapalham aí a vida do cidadão. O isolamento social, aí, devido ao Covid-19, em algumas pesquisas que eu andei fazendo, né, ele demonstra que houve um aumento da violência doméstica no âmbito familiar devido a esse isolamento, porque abalou muito o estado emocional de todos nós ficamos abalados com esse isolamento e tudo. Imagine o homem que estava acostumado a trabalhar fora, ele teve que passar a trabalhar dentro de casa, ali tendo que conviver com barulho de criança, com esposa, com aquilo tudo, e isso desencadeou no homem um problema emocional, chegando a praticar violência doméstica, e muitas vezes, de acordo com as pesquisas, casais que não tinham histórico de violência doméstica, o homem que não tinha um histórico, mas nessa fase do isolamento aconteceu fatos de violência doméstica ocorrendo pela primeira vez naquele âmbito, devido a esse estado emocional e psicológico que todos nós passamos e estamos passando ainda. Graças a Deus, aos poucos, estamos voltando aí ao normal, né? Então, esse isolamento causou também esse problema, né? Vamos passando aí, doutora. Vamos para o próximo. Uma outra questão que sempre aconteceu, o exemplo que eu dei, que eu não tive coragem, eu moro em condomínio, né? Então, em condomínio, a gente toma conhecimento muito. E a violência doméstica e familiar no âmbito condominial, ela existe em todas as esferas sociais, porque uma coisa, a violência doméstica, ela não escolhe classe social, não. Em todas as classes sociais ocorre a violência doméstica. E dentro do âmbito do condomínio, é muito grande o número de violência doméstica que ocorre. Por quê? Por ser um local onde moram várias pessoas. Por exemplo, eu moro num condomínio que tem acho que 200 e poucas unidades, são 2 blocos. Então, não é só um casal ou outro que tem problemas,
Tem mais de uns, pode ter mais de uns, talvez, né? E essa questão é uma questão que foi vista assim, deu um olhar diferenciado para a questão envolvendo o âmbito condominial. E para buscar uma solução de conter, amenizar, diminuir essa violência doméstica, tem as leis, já temos essas leis, que são leis estaduais, e agora, recentemente, acabou de ser aprovado lá no Senado o projeto de lei 2015 de 2020, que foi aprovado pelo Senado, que vai à aplicação de multa. Então, essas leis, a de Rondônia é de 2019, determinava a aplicação de multa de 500 a 5 mil reais. Para quê? Em que situação? O síndico do condomínio, aí é uma questão muito delicada, colocar o síndico numa situação desta, né? O síndico que tomasse conhecimento de ocorrência de uma violência doméstica e familiar, seja contra a mulher, contra o idoso, contra a criança, com o adolescente, ele tem o dever de comunicar às autoridades, se chamar a polícia, prestar o socorro ali, oferecer ajuda, sob pena do condomínio ser multado. Aí reverte uma multa no condomínio, reverte contra todos os condôminos, né? A lei de Rondônia vai uma multa de 500 a 5 mil reais, é puxado, né? A do Paraná implica na multa, essa já é de 50 a 100 reais, também se o síndico omitir e tomar as providências. A de Brasília, que é de 2020, a multa vai de 500 a 10 mil. Agora, o Senado, essa que foi aprovada agora pelo Senado, que certamente vai ser aplicada em todos os estados, já deixa de ser estadual, né? Ela já determina uma multa que vai de 5 vezes o valor da cota condominial. Então, o que quer dizer? Você imagina um condomínio que tem lá uma cota condominial de 4, 5 mil reais por mês. Estou falando isso num condomínio de classe média, não é o caso do meu vai ser classe pobre mesmo, viu? Então, é uma multa pesada. E quem vai pagar essa multa? São os condôminos. E, dentre tudo isso, o síndico, no projeto de lei 2015, ele já estende mais. Não limita ao síndico. Ele estende aos condôminos, porém, os condôminos têm que levar o conhecimento do síndico para o síndico tomar as providências. Isso por quê? Porque na hora de chamar uma polícia, um policial, chamar um policial para vir socorrer uma vítima, eu, como condômina, eu não tenho autorização de permitir a entrada desse policial no condomínio. O síndico tem, porque ele vai chegar, vai se apresentar na portaria, o funcionário vai cumprir aquelas normas de praxe, que só permite a entrada mediante autorização do condômino, mas o síndico pode permitir essa entrada. Portanto, eu, como condômina, devo comunicar ao síndico e o síndico tomar as providências permitindo a entrada da polícia para socorrer essa vítima. Porque aí vem, eu fiz uma palestra para um grupo de condôminos, um grupo de 5 da Comissão de Direito Condominial da OAB Central, e eles falaram, espera aí, o síndico vai ter que tomar providência e lá entrar no meio da briga? Não, gente. Em briga de marido e mulher se mete a colher, sim, mas não é interferindo diretamente ali do agressor, só se for um caso extremo que você não tenha como evitar, tem que entrar no meio para separar os dois, aí sim, mas o mete a colher é no sentido de tomar as providências legais, chamar a polícia. Então, o síndico tem que tomar essas providências com cautela, ligar, chamar a polícia, acompanhar a vítima, se for o caso, até a delegacia, servir de testemunha, e se colocar à disposição da justiça. Se ele não tomar essa providência e a vítima fizer uma reclamação e denunciar dizendo que ela foi vítima e que o síndico tomou conhecimento, mas não tomou providências, é aí onde entra essa questão da multa. Agora, se a própria vítima, eu não sei até que ponto essas leis vão surtir efeito, porque às vezes a própria vítima,
síndico pode até chamar, chega a polícia, a vítima fala assim, não foi nada não, está tudo bem, porque ela tem medo, ela tem receio. Ela também não vai lá denunciar o síndico e falar que o síndico foi omisso. Porque ela não precisa denunciar dizendo que alguém foi omisso, porque ela mesma pode sair, a menos que seja um caso já de feminicídio, né? Ela já esteja ali morta, precisando de socorro, não consiga nem se chamar. Porque ela mesma pode chamar a polícia, ela mesma pode se dirigir à delegacia da mulher e fazer a denúncia contra o seu agressor. Então, são leis, assim, que eu espero que surta efeito, mas eu, particularmente, não vejo assim, eu acho que está colocando uma responsabilidade em um cidadão civil que está ali, já tem uma profissão, só ser síndico, eu já fui, não é fácil, né? E aí entra a questão dos advogados, que atuam na área do direito condominial, que é uma fatia do mercado aí que está bem... É um nicho aí que ultimamente está sendo muito bom, né? Para quem gosta, eu já atuei muito na área do direito condominial. Então, esses advogados têm que estar preparados, tomar conhecimento de como funciona e orientar o síndico de como que eles devem tomar as providências, não, de modos que ele também tenha resguardado a sua integridade, porque ele vai denunciar um agressor. Esse agressor pode voltar a conviver ali dentro do condomínio. Vai ter problemas com o síndico, porque por muito menos a gente sabe que síndicos são agredidos e vice-versa, né? Agride condômino, aquela questão toda. É uma situação que os advogados que atuam na área de condomínio terão que se preparar muito bem para orientar o síndico e dar todo esse respaldo, qualquer hora do dia, da noite, que o síndico precisar, chamar o advogado para ele não ir sozinho, está ali à disposição e seguindo ali os trâmites, deixar bem documentado que o síndico tomou as providências, para amanhã ou depois ele não está respondendo aí um processo por omissão, porque a lei, além de cobrar e aplicar multa, ainda poderá aplicar a condenação pela omissão de socorro, que está previsto no Código Penal, o artigo 135 do Código Penal, que é a omissão de socorro. Isso vale para todos, né? Então, e essa, no âmbito condominial, é contra a criança, contra o idoso, contra a mulher, qualquer tipo de violência, né? Então, fica aí essa questão que os advogados que atuam na área de direito condominial normalmente são civilistas apenas, mas eu costumo dizer que a área penal ela está ligada a todas as demais áreas da justiça. Em qualquer outra área pode haver uma questão do direito penal e o advogado tem que estar inteirado aí e tem que já se manter atualizado aí nessa questão, porque ele é civilista, mas acontecendo algum problema nessa situação, certamente o síndico vai chamar o advogado para dar o respaldo e ele saber como conduzir e acompanhar o seu cliente, né? Vamos passando. Vamos passando. Então, agora nós vamos entrar na dependência química, estado emocional e psicológico. Então, um dos fatores, como eu já falei lá atrás, anteriormente, um dos fatores da violência doméstica está ligado à dependência química, ou à dependência de álcool, que são drogas lícitas, o álcool, e as drogas ilícitas, que são as outras, as proibidas, né? As proibidonas aí, que são vistas como as drogas ilícitas. Agora, ao meu ponto de vista, o álcool é uma droga perigosíssima, tanto quanto qualquer as proibida. Por quê? Por que ela é perigosa? Talvez não no efeito, mas na facilidade de se tornar um dependente. Porque o álcool ele está ao alcance, muitas vezes até das crianças, dentro das nossas próprias casas. Às vezes a gente tem uma bebida alcoólica ali, está ali ao alcance dos nossos filhos, de nossas crianças, e é um golinho hoje, outro depois. Os estabelecimentos são proibidos de vender bebidas alcoólicas para crianças, mas eu nunca vi um supermercado, ninguém pedindo documento. Às vezes eu já vi adolescentes na fila assim, que eu olho assim, será que tem 18 anos mesmo? Nunca vi ninguém pedindo documento para saber se aquele adolescente está comprando aquela bebida, se ele realmente tem 18 anos, né? Ou não. Então, ela está ali ao alcance. Será que um adolescente que encosta num boteco, vai numa balada,
ele vai tomar bebida alcoólica, sim, ninguém vai perguntar para ele se ele é maior ou menor, não vão estar preocupados. Então, eu acho que, assim, para viciar, ele está mais exposto, é mais perigoso devido à facilidade, né? E, baseado nessas questões, a Organização Mundial de Saúde ele já reconhece a dependência química como sendo uma doença, e é uma doença capaz de tirar o controle emocional da pessoa, ou seja, naquele momento que a pessoa está sob o efeito da droga, do álcool e tudo, ele perde completamente o seu controle, pode perder completamente e não ter noção dos seus atos, né? E aí, aonde vem a questão? Se é uma doença, então, aquele autor de violência que praticou a violência e se comprovado que ele é um dependente de álcool ou outras drogas, ele não pode ficar impune, não, porque ele cometeu um delito, ele tem que responder ali de acordo com a lei. Porém, será que só essas medidas jurídicas são suficientes para inibir, para reduzir, para fazer com que aquele agressor não volte mais a praticar agressão? Não, ele vai responder o processo dele, ele vai pagar a pena dele e ele vai voltar a reincidir, sim, porque é algo que está além da força de vontade dele. Eu tive um caso de um senhor, ele passou pela transação penal na vara da violência, na vara do juizado especial, porque ele tinha batido o carro, causado uma lesão numa pessoa. Ele foi beneficiado com a suspensão condicional do processo, que são aquelas medidas que o juizado aplica lá. E, durante o cumprimento daquela medida, ele voltou a cometer um acidente pior, quase matou a motorista de outro carro. Resumindo, ele perdeu aquele benefício da suspensão do processo e ele voltou a reincidir de forma mais grave e foi, infelizmente, condenado. Para esse, eu consegui fazer com que o juiz encaminhasse ele para o programa de justiça terapêutica, muito contra a vontade do juiz, e eu até expliquei, será que se ele tivesse entrado no programa há um ano atrás, porque o benefício que ele tinha conseguido, o benefício de 2 anos, ele tinha que ficar sem... não é 2 anos, 1 ano de prestação de serviço e teve que pagar mais uma multa. Mas antes de vencer esse 1 ano, ele cometeu de novo o mesmo delito, que foi dirigir sob efeito de álcool e droga. Aí ele foi condenado, perdeu aquele benefício, o processo seguiu, foi condenado nos 2 processos, perdeu o direito de dirigir, enfim. E aí eu pensei, será que se ele tivesse sido acolhido e entrado num programa, ele poderia não ter reincidido, né? Isso foi na área criminal, né? Então, aqui eu estou repetindo que os casos de violência doméstica estão relacionados ao uso de drogas. A lei 13.894 de 2020, esta lei aí que veio para um avanço muito grande na vara da violência doméstica, porque as transações penais, elas existia até então somente nas varas criminais. Na vara da violência doméstica não existia essa possibilidade de encaminhar o agressor para um acompanhamento. Eu consegui uma vez, assim, porque a própria mãe do agressor, que era a vítima, falou para a juíza que gostaria muito que ele recebesse um tratamento, e eu requeri também, a juíza encaminhou ele, não sei se ele continuou ou não, porque como eu era nomeada da defensoria, a gente acaba não acompanhando esses clientes até o final, cumprimos ali o que a defensoria nos determina, né? Mas a juíza, mesmo na vara da violência, ela fez isso falando contrário à lei, porque a lei da violência doméstica, a lei Maria da Penha, que na violência doméstica não tem nenhum benefício para o autor, não tinha, porque agora com essa mudança que introduziu o inciso 6º e 8º, no artigo 22 da lei Maria da Penha, ele passou a determinar, veja bem, que os juízes encaminhem esses agressores, esses autores de violência, acusados de violência doméstica,
para um acompanhamento psicológico. Isso independe dele ser um dependente de álcool, de drogas ou não. Só pelo fato dele ser um agressor, já se conclui que ele tem um desvio de comportamento, um estado emocional ali, e ele pode ser encaminhado, ele deve ser encaminhado para que ele possa receber um acompanhamento e refletir sobre os seus atos, né? Tem que refletir e ver até que ponto ele pode se livrar daquele instinto agressor. Então, foi um avanço aí na Lei Maria da Penha, e eu espero que os juízes estejam realmente aplicando, né? Porque é um passo, não basta só punir com a lei, porque quantos casos que às vezes eles são punidos, eles respondem, eles são processados, eles cumprem a pena e depois eles voltam para se vingar da mulher. Por quê? Porque aquele estado emocional e psicológico dele fica ali mais aguçado ainda com a violência, porque ele foi penalizado, ele acha que ele foi vítima. Na cabeça dele, a vítima foi ele, que ele foi processado, que ele foi condenado, dependendo do grau da violência, ele foi preso, porque ele sai de lá mais com o gosto da vingança. E é óbvio que uma pessoa dessa não pode ter um equilíbrio emocional normal, ele precisa de um acompanhamento, de descobrir o porquê, para oferecer a ele a oportunidade de reflexão sobre os seus atos, né? E essa proposta é feita nesse sentido. Agora, tem uns que a gente sabe que já é da índole, mas não custa tentar, né? Então, o advogado tem um papel muito importante na aplicação dessas medidas, né? Vamos passando aí. Eu não sei quanto tempo ainda tem aí. Tranquilo. Então, nós temos aqui as consequências dos vícios, né? Então, no ambiente familiar, a consequência é a violência doméstica contra qualquer ente da família, o filho, contra o irmão, contra o pai, contra a mãe, contra a esposa, enfim. Então, no âmbito familiar, o vício causa isso. Por quê? A pessoa que tem o vício, ele não pode ficar sem aquele produto que alimenta ele ali. É o vício. Ele pratica violência doméstica ou porque ele quer dinheiro para comprar, quando é o adolescente, ele quer dinheiro, não tem dinheiro, ele agride a mãe. Normalmente, quando é adolescente, as maiores vítimas dos adolescentes, dos filhos, são as mães, que eles querem dinheiro, ou começa a praticar os furtos dos objetos de dentro de casa, para adquirir meios para conseguir a droga, né? O marido, que tem o problema do vício, e por que não dizer que, às vezes, a mulher tem o vício também? A mulher também pode ter o vício. Quantas mulheres não são dependentes químicas, são alcoólatras e tudo isso pode acontecer. Agora, vocês imaginem no âmbito familiar, quando o pai e a mãe... Eu atendi uma mulher que ela foi sincera, tanto ela como o marido. Como que fica o ambiente para aqueles filhos? É um ambiente pesado, né? Então, o vício no ambiente doméstico causa tudo isso. E, voltando ao condomínio, acaba cometendo a violência nas áreas comuns do condomínio, né? Aqui, inclusive, só falando aí com relação à responsabilidade do síndico, é a violência no âmbito condominial, e se envolve as unidades autônomas e também as áreas de lazer, as áreas à parte fora, né? No ambiente de trabalho, gente, é um ambiente de trabalho, é uma questão muito séria, porque é aquele que ele... E normalmente o viciado ele não reconhece que ele tem problemas. Você fala com uma pessoa que ele está bebendo demais, ele fala, não, imagina, de jeito nenhum. E no ambiente de trabalho, eu lembro quando eu trabalhava, antes de ser advogada, trabalhava na empresa, quantos casos eu tomava conhecimento de funcionários que tinham problemas com álcool, saía para almoçar, acabava atrasando o almoço ou voltava ali com aquele cheiro de álcool, e você via que aquilo era todos os dias, né? Ou até mesmo as outras drogas. E aí, qual é a consequência dessa dependência
de vícios no ambiente de trabalho. A consequência às vezes, começa com uma advertência e, por fim, a demissão por justa causa, né? Isso é o que mais acontece. Certa vez eu fui fazer uma audiência, meu colega no meu escritório, quem fazia trabalhista era ele, mas naquele dia, normalmente ele fazia o atendimento, fazia as pessoas, mas audiências eu fazia. E o nosso cliente, ele tinha sido demitido por justa causa. Ele só explicou para nós justa causa, mas não disse o que é. Quando vem a contestação, teve a audiência de conciliação, não teve acordo, depois marcou-se a instrução depois, foi a contestação para os autos, e a contestação, a alegação era justa causa, porque ingeria bebida durante o expediente, e que, inclusive, ele trabalhava como motorista, levando malotes de uma unidade da empresa para outra. Bem, resumindo, só para vocês terem uma ideia, no dia da audiência, da primeira audiência de conciliação, ele foi sóbrio, normal, tudo. No dia da audiência de instrução, com testemunhas e tudo, nós chegamos lá, e eu fiquei, era na Avenida Rio Branco, nunca me esqueço, e toda hora ele ficava descendo, enquanto a gente esperava aquelas audiências, que ali ficava a tarde toda. Naquela época ainda tinha classistas, juízes classistas, né? Quem é mais jovem aí, acho que não lembra dessa fase. Eu sou da fase dos classistas ainda. E ele descia. Por fim, ele quase perdia a audiência, e cada vez que ele descia, eu vou tomar um café. E eu percebia que ele voltava com cheirinho. E eu ali. Por fim, ele entrou na sala de audiência, gente, já totalmente descontrolado. E foi triste porque, ainda bem que tinha classista, me ajudou. A juíza virou para ele e perguntou: olha, o senhor está sendo acusado de ter sido demitido. A acusação aqui é que o senhor, a alegação é que o senhor foi demitido por justa causa porque o senhor ingeria bebida durante o expediente. Imagina, doutora, não bebo de jeito nenhum. Aí a juíza falou assim: o senhor não bebe água que passarinho não bebe. Ai, gente, ele xingou a juíza de um palavrão que eu não vou nem... Meteu a mão na mesa, xingou a juíza de um palavrão que não dá para falar. A juíza deu voz de prisão para ele. O classista foi quem contornou a situação. Ele saiu, pedi que ele ficasse fora. Eu fechei um acordo com a empresa de um valor assim. Foi, olha, a pior situação na minha história de advocacia que eu acho que eu passei. Você imagina. Aí, naquela época, não existia hoje. Hoje, não existia justiça terapêutica, não existia o entendimento da Organização Mundial de Saúde, que a bebida alcoólica é uma doença. Então, hoje, já tem o advogado que atua na área trabalhista, que se deparar com uma situação dessa, ele já tem um argumento aí para arguir a questão da saúde desse funcionário e até buscar aí uma suspensão do processo da demissão, ainda que não dê a reintegração de imediato, né? Mas que suspenda aquele processo. Tem juízes que já entendem, já aplicam, né? E que a empresa mantenha ele, retorne para o quadro de funcionários e ofereça para ele a condição dele se tratar, dele fazer um tratamento, aquele processo poder ficar ali suspenso e ele poder até ser reintegrado novamente, né? E aí, vocês podem falar aí, como que fica a situação financeira dele, que vai ficar sem, a empresa vai ter que pagar salário? Não, pode buscar os meios legais, os benefícios, que é junto ao INSS, que mais na frente eu vou explicar melhor, porque a Previdência Social, já, de acordo com a organização, com esse entendimento da Organização Mundial de Saúde, já é possível buscar o benefício do auxílio-doença junto ao INSS, a Previdência Social. Para esse trabalhador, é claro que não é só chegar e falar, ele tem problemas, tem toda uma prova que tem que ser feita, com laudos médicos, com acompanhamento médicos, enfim, né? Mas para o advogado trabalhista já tem aí um argumento para derrubar essa justa causa, né? No ambiente escolar, aí, tem o colega aí que é presidente da comissão da OAB vai à escola. O ambiente escolar, o que acontece quando existe a questão da droga dentro do ambiente escolar? E nós sabemos que existe, e aí não é só em escolas públicas. O meu filho estudou em escola particular,
e eu sei que aconteceu, ele me falou, ele pediu até para mudar do colégio, né? Porque meu filho, ele é medroso, ele tem medo de tudo, ainda bem. E realmente eu fui saber, e foi comprovado, realmente estavam levando drogas, né? Então, a questão, e essa questão da droga dentro do ambiente escolar, ele vai gerar violência entre os alunos ali, agressão contra o professor, contra outros colegas, e a evasão escolar. Normalmente ele começa faltando na aula e chega uma hora que ele abandona, né? E a questão da evasão escolar tem situações de que, às vezes, a evasão ela começa sendo a evasão da sala de aula. Porque quando eu dei muita palestra nas escolas e os professores questionavam isso, a dificuldade que tinha para manter esse perfil desses alunos na sala de aula. Ele ia para a escola, ele ficava lá nas dependências da escola, mas ele não entrava na sala de aula, ficava ali pelas dependências, né? E é uma situação delicada para lidar com essa questão na escola. Então, os professores, os coordenadores, os diretores têm que saber como lidar com essa situação. Na época que eu era presidente da comissão da OAB Vai à Escola, eu treinei alguns colegas para fazer essas palestras, para abordar o tema de drogas na escola. Tem que abordar com muita cautela, principalmente nas escolas públicas. Por quê? Porque, às vezes, aquele garoto, aquele adolescente que está ali levando a droga para dentro do colégio, muitas vezes ele pode ter sido aliciado por um traficante, que alicia aquele adolescente, oferecendo para ele ali vantagens, e ele leva a droga para dentro do colégio. Então, como abordar esse tema? Com muita cautela, porque, de repente, se tem alguém ali numa situação desta, que está sendo aliciado, que ele é aliciado, e ele leva essa informação para aquele aliciador, que na escola teve lá um palestrante que falou isso, tal, pode essa escola ficar sob a mira desse traficante, de causar, porque a gente sabe o que acontece, pode acontecer. Quem é esse palestrante? Quem é que está lá? O que essa escola está fazendo, né? Está levando essas informações para lá, quer dizer, vai desviar essa criança. Então, é uma situação muito delicada para falar com o adolescente nas escolas, porque corre esse risco, e eu falo isso por quê? Por que me despertou isso? Porque nenhuma das palestras que eu fiz, em uma escola, não vou mencionar o nome, aliás, eu fiz um trabalho lá durante 3 anos, surtiu um efeito muito bom, e foi me passado exatamente isso. Cuidado, como falar, porque já tivemos umas palestras aqui, que tinha sido até policiais, que tem uns projetos aí, que vão pessoas da polícia fazer palestra, e a coisa ficou complicada, que no dia seguinte a diretora estava recebendo telefonemas de pessoas já fazendo ameaças e etc e tal. Então, é uma situação delicada, mas tem que ser abordado, né? É saber como lidar com essa questão para abordar nas escolas, né? É muito delicado, né? No ambiente social. O ambiente social é numa festa, numa balada, numa reunião de amigos, enfim, o que o vício da droga? A pessoa, ele acaba as discussões, as agressões físicas, e até mesmo o homicídio. Isso acontece muito. Às vezes são amigos, estão todo mundo ali no churrasco, e de repente aconteceu, ou porque está o uso exagerado da bebida, quando não, o viciado ele usa as duas coisas, tanto a bebida, que é o álcool, que é a droga lícita, quanto a ilícita. Isso pode acontecer em um ambiente ali de descontração, acabar acontecer uma tragédia, né? Então, são as consequências que o vício, as consequências dos vícios na vida de um cidadão, né? Aí nós temos os mecanismos para reduzir a violência doméstica e a dependência química, quer dizer, reduzir a violência doméstica, reduzindo a dependência química, né? A partir do momento que há uma redução dessa dependência química, consequentemente, pode haver uma redução na violência, não só doméstica, mas na violência de uma maneira geral, né?
Então, esse mecanismo são... O mecanismo primeiro é o legal, os legais. Mecanismos legais que é as vias judiciais, nas medidas, na violência doméstica contra a mulher, as medidas protetivas, né? Que é o afastamento do autor da violência, afastamento do lar, a proibição de aproximação da vítima e seus familiares, o acolhimento da vítima, oferecendo abrigo para a mulher e seus filhos. Então, são mecanismos para coibir aí a violência doméstica e tentar resolver essa questão. E segundo, número 2, vem o acolhimento do autor da violência. E aí a questão que quando, às vezes, dependendo com quem eu converso e falo, o acolhimento do autor da violência, mas como acolhimento você quer passar a mão na cabeça do agressor? Ele tem que ser processado, ele tem que ser condenado, ele tem isso. Não, é aquilo que eu falei nesse começo, o acolhimento. Ele tem que ser processado, sim. Qualquer pessoa que comete uma violência tem que ser processado, tem que receber lá a pena que a lei determina, mas ele também merece a oportunidade de poder refletir sobre os seus atos. Então, é aí onde vem essa lei complementar aí da Lei Maria da Penha, que estende-se essa oportunidade, inclusive aos agressores de mulheres, eles que agridem a mulher, que não tem benefício, não tem atenuante, não tem nada, mas tem essa possibilidade. Qual é a diferença de oferecer um tratamento, um acompanhamento para um agressor de mulher que é processado pela vara da violência doméstica ou para um outro tipo de agressor que o processo vai tramitar pela vara criminal? A diferença é que, pela vara criminal, o juizado especial, que são os crimes de menor potencial ofensivo, tem a possibilidade, além daquelas medidas previstas na lei do juizado especial e no Código Penal, também é previsto a oferta da transação. Da transação penal é previsto no Código Penal, na lei do juizado. Também já é aplicado a oferta do projeto do Programa de Justiça Terapêutica, que é oferecer aquele... Aí não é só o agressor, mas qualquer transgressor que praticou um delito de furto ali, um delito de menor potencial, um acidente de veículo, enfim, ele tem a possibilidade de aceitar o programa da justiça terapêutica, tem que chamar audiência de justiça terapêutica, até a Edneia com certeza falaria sobre esse tema com mais propriedade do que eu. E aceitando esse acompanhamento, ele vai ter o processo dele suspenso, ele não será processado. Então, eu acho que é uma proposta de transação penal que vai surtir mais efeito do que aquela transação penal prevista na lei penal, que é prestação de serviço à comunidade, pena de multa, comparecimento ao cartório uma vez por mês, cada 2 meses, não frequentar lugares onde ofereça bebida, não ficar fora do ambiente de casa até determinada hora. Essas são as previstas na lei. Agora, vai adiantar oferecer só isso para ele se aquele delito que ele praticou é porque ele estava influenciado pela dependência química, ou ele furtou para conseguir dinheiro para comprar droga, ou ele já estava drogado e foi furtar para conseguir mais dinheiro. E também tem outra situação, às vezes eles não estão sob o efeito da droga, eles estão na abstinência, porque quando está na abstinência, a pessoa que tem um vício, ele fica também agressivo, violento, e ele perde a razão. Então, são situações. E oferecendo para esse transgressor a oportunidade dele receber um acompanhamento psicológico, ou até mesmo medicamentoso, dependendo da gravidade do estado dele, ele poderá se recuperar desse vício, se livrar desse vício e ter condições de se reintegrar
na sociedade como um cidadão de bens, né? Recuperar a sua dignidade perante a família, perante a sociedade, o seu ambiente de trabalho. E, então, eu acho que é uma proposta muito mais favorável do que a transação penal prevista no Código Penal, prevista na Lei 9.099, que é a Lei do Juizado Especial, aí que prevê essas. Então, porque já está provado de que só essa transação penal de suspensão do processo não resolve o problema, que eu já dei o exemplo aí do senhor que cometeu um acidente de veículo enquanto estava no cumprimento de uma medida prevista pela lei, né? E ele reincidiu. Aí pode falar assim, mas eu já ouvi de um juiz falar, eu não acredito na recuperação. Olha, a gente tem que acreditar em alguma coisa nessa vida. Se de 100 conseguir recuperar um, eu costumo dar o exemplo. Se em um barco tem 10 pessoas se afogando e eu conseguir salvar uma, nossa, que bom! Pelo menos uma foi salva, já é uma conquista. Então, se a gente pensar, eu não acredito na recuperação de um drogado, eu não acredito na recuperação de um alcoólatra, é pior, a situação se torna cada vez pior. Então, vamos tentar. De repente, a gente consegue salvar uma família, salvar um casamento, porque aquela pessoa pode se tratar. E a justiça terapêutica, ela coloca à disposição da família, não é só do agressor. Toda a família pode receber esse acolhimento, para eles receber o acompanhamento psicológico. A família tem que saber lidar com a situação e dar o respaldo, o amparo, né? É difícil para quem tem um ente familiar dependente lidar com essa situação, é difícil. Mas se a família virar as costas, se o Estado virar as costas, é pior, a situação vai ser pior. Então, temos que procurar esses meios, essas medidas, e buscar e torcer para que dê certo. E eu acredito, eu tenho acompanhado aí a aplicação da justiça terapêutica. O Fórum de Santana é o veterano, aqui em São Paulo, depois veio para a Penha, já tem outros fóruns aí, e eu acredito que se o Fórum de Santana, que é veterano, continua trabalhando com isso, lá o doutor Mário, né? Ele é porque alguns efeitos ele está sentindo, ele está batendo ali nessa tecla, não é de hoje, muitos anos, né? E a Penha, Fórum da Penha também foi implantado, eu estive lá no dia que foi implantado a justiça terapêutica. Não, parece que não está tão evoluída como Santana, como outros, né? Mas aos pouquinhos, tem que ser ali, é uma sementinha, é plantar uma sementinha para um dia essa sementinha nascer, florescer, crescer e a árvore ficar bem frondosa, né? E quem sabe? Vamos passando aí, doutora. Depois, veja aí o tempo que vai abrir para perguntas, né? Então, a justiça terapêutica, então, ele é um programa do Tribunal de Justiça, né? Ele foi implantado aqui no Brasil legalmente em 2010, já tem há muitos anos, mas legalmente a partir de foi 2010, salvo engano. E ele oferece, então, oferece a atenção integral aos usuários dependentes de substâncias psicoativas, né? Então, como que é essa atenção integral? Oferece o acompanhamento psicológico, assistência social, psicólogos, se precisar de um tratamento de medicamento, também tem condições de oferecer, tem as instituições, e esse programa de justiça terapêutica que é implantado pelo Tribunal de Justiça, ele não tem custo para o cidadão, para a família, aqueles que se prontificam, que aceitam, ele é disponibilizado totalmente gratuito e tem uma eficácia, eu acredito, que talvez melhor do que internação em clínicas. Primeiro, as internações em clínica dependem da vontade, não adianta levar, tem um cachorrinho aí dando sinal, né? O meu está quietinho. Então, não adianta levar a pessoa para internar obrigado, porque não vai surtir efeito, ele tem que aceitar.
No programa Justiça Terapêutica, das audiências de justiça terapêutica, não é diferente. Ninguém é obrigado lá a aceitar. É colocado à disposição, é explicado, tem palestra, tem ali, eles vão ouvir outros ex-dependentes que já estão ali dando seu depoimento, mostrando os resultados que eles obtiveram, tem depoimento de familiares, de ex-dependentes. E aí vocês vão lá, mas eles estão curados? Não, porque a dependência química não tem cura, tem cuidados que ele tem que tomar, a cautela para não ter contato com aquela droga, e frequentar as reuniões. Eu fui numa reunião nos Narcóticos Anônimos, lá onde eu vi depoimentos de muitos depoimentos lá, interessante, e de pessoas que estão ali. Então, o tema deles, o foco deles é mais um dia, venci mais um dia. E é isso que a justiça terapêutica oferece. Não obriga, não, porque obrigado também eles não vão. Mas, a partir do momento que ele recebe aquela orientação, que ele pode ter esse tratamento gratuito, e não correr o risco de ser processado e ser condenado, porque é uma condenação, por mínima que seja. Mas as condenações do juizado especial são pequenas, são 3 meses, 1 ano, 2 anos, no máximo 2. Da vara da violência doméstica não é diferente, viu? As condenações da vara da violência doméstica, engana-se quem diz, ele vai ser processado, vai ser condenado. Não, porque aquela sentença proferida na vara da violência doméstica também são para aqueles que eles consideram de menor potencial. Então, muitas vezes, eu atuo na vara da violência doméstica, hoje nomeada pela Defensoria, que em particular eu não faço, eu faço pela Defensoria, fazendo a defesa dos agressores. E eu só tive um caso que ele ficou preso 3 meses, porque ele foi pego em flagrante, e quando eu fui nomeada, já foi para fazer a defesa propriamente dita. E que, no dia da audiência, eu já reiterei, eu fiz um pedido da liberdade para ele responder o processo de liberdade, não sabia se a juíza já ia dar sentença naquele dia, e aquele dia mesmo a juíza sentenciou e já determinou o alvará de soltura. Por quê? Ele pegou 1 ano e 2 meses. Quer dizer, foi o tempo que ele me deu. E pela lei, é uma pena que não dá uma reprimenda corporal. Responde o processo e cumpre liberdade. Ele ficou preso porque foi pego em flagrante e não teve ali um acompanhamento, não tinha, na época, essa audiência de custódia, que hoje em dia tem, que é preso em flagrante, ele vai para a audiência de custódia, e ali o juiz já analisa as condições do flagrante e determina, muitas vezes, que ele responda livre no processo. Agora, os demais casos de violência doméstica, nenhum dos clientes dos assistidos, porque eu atuo pela Defensoria, os meus assistidos, nenhum dos que foram condenados, todos pela vara da violência doméstica. Eu tive 2 casos de absolvição, mas aqueles que foram condenados, nenhum foi condenado a pena corporal, cumpriu uma pena, vai para a cadeia. Esse de falar vai para a cadeia, vai para as grades, é uma ilusão. Ele foi condenado com direito a cumprir a pena em liberdade e, dependendo, até procurar a vítima e cometer uma coisa, uma violência mais grave ainda, porque ele fica bravo ali, porque ele foi condenado, né? E eu já tive que conversar muito com um que saiu da audiência com a condenação, e eu falei, vamos recorrer para ganhar tempo, ou não vou recorrer. E, enfim, não quis nem recorrer, estou condenado e pronto. E é difícil, é complicada a situação, né? Mas, então, a justiça terapêutica pode oferecer essa reflexão, essa oportunidade de repensar, agora fugiu, fazer uma reflexão sobre seus atos e ver que eles estão errados, né? Mas, se a dependência química não for tratada, ele pode refletir sobre aquilo, se arrepender ali na hora e no dia seguinte, que é o que acontece, é o que leva as mulheres a se manter no relacionamento, porque depois que passa aquele momento, o agressor chora, pede perdão,
eu te amo, não vai mais acontecer. A mulher acredita, porque ela também sente amor, ela sabe que vai fazer falta para os filhos, e aquilo vira o que chamam círculo da violência doméstica. E daqui 2, 3 dias, tudo de novo. Quando eu fazia o atendimento na DDM, que eu era escalada para ir segunda-feira, eu já sabia que o negócio era pesado, porque os finais de semana eram agitados, né? Mas, enfim, é uma situação delicada, mas nós não podemos cruzar os braços. E se há essa possibilidade de oferecer para eles um tratamento, vamos colocar à disposição deles. E nós, advogados, quando estivermos diante de um cliente, aliás, eu já costumo, quando me procuram, o cliente chega e fala para mim que quer divorciar, ou que quer separar, e que não sei mais o que, eu já pergunto às mulheres qual é a situação para os meus clientes, eu já pergunto se tem envolvimento com droga, explico, eu já falo para eles sobre o programa Justiça Terapêutica, quais as vantagens, os benefícios, já vou para a audiência com eles já mais ou menos preparados, já vão sabendo, né? Então, vamos passar aí. Então, aí, das áreas de atuação da justiça, que é a aplicação da justiça terapêutica. A justiça terapêutica é aplicada na área criminal, como eu já falei, né? Na violência doméstica, na área trabalhista também, como eu já falei antes, né? Pode oferecer, requerer o advogado ali, requerer a suspensão daquela demissão por justa causa e aconselhar que ele procure o programa da justiça terapêutica. Quem pode procurar o programa da justiça terapêutica necessariamente não precisa estar respondendo o processo naquele fórum. Qualquer cidadão que precisar, que procurar dentro do fórum, procurar assistência social e desejar, manifestar o desejo de receber esse acompanhamento, eu acredito que ele vai ser recebido, acolhido e dado toda uma atenção especial para ele, né? E independente dele estar ou não respondendo um processo, né? A área da previdência, como eu já havia adiantado, vou voltar à área previdência social, a área da previdenciária. Então, o que acontece? Se tem uma situação dessa, você pode entrar com pedido de benefício de auxílio-doença, com os laudos médicos que atestam que aquela pessoa é um dependente químico, que ele possa até estar fazendo tratamento, está passando por um acompanhamento, ou em clínica, ou mesmo pelo programa de justiça terapêutica, enfim, é direito do cidadão ter esse benefício, porque a Organização Mundial de Saúde reconhece como fundamentar, vai buscar lá na Organização Mundial de Saúde, o artigo, a lei, e fundamentar para que o benefício seja concedido. Se não for concedido administrativamente, porque o INSS, administrativamente, para conceder um benefício de auxílio-doença, praticamente tem que ter, a pessoa já está quase morrendo, eles negam, 80% eles negam, né? E quando concede, é 3 meses, é 1 ano, e vai ali. Então, mas a via judicial, apenas a área previdenciária, a via judicial da área previdenciária, exige que primeiro passe pelo crivo o crivo administrativo. Tem que ter ali comprovando que administrativamente já fez o pedido e foi negado. O que eu aconselho que o advogado, eu nunca entrei com um recurso, eu nunca atuei na área previdenciária administrativamente, eu só atuo já na área realmente judicial. Quando me procuro, já vem com a cartinha de negativa do benefício, de suspensão, e faço. Aquele recurso administrativo, eu acho que é perda de tempo, porque ele demora lá para ser julgado, e na justiça não exige que tenha um recurso, basta ter a cartinha negando ali o benefício ou suspendendo o benefício. Ali já é possível fazer o pedido judicial e, obviamente, vai passar lá por uma avaliação e saber se realmente aquela pessoa está realmente se enquadrando no direito de receber esse benefício, né? Vamos passar aí, acho que já estamos no final. Dá tempo aí, Andy. A atuação do advogado. Então, a importância da atuação do advogado nessas questões que envolvem a dependência química, eu vou enfatizar mais uma vez, tem um fundamento muito importante, é fundamental a atuação do advogado, ele tomar conhecimento desses benefícios que ele pode buscar
para seus clientes. Então, o defensor, tanto dativo, que é o caso que eu atuo pela defensoria, quanto o advogado constituinte, tem um papel importante na aplicação da justiça terapêutica. Então, quem quiser se inteirar mais do assunto, pesquisa, tem uma série de material sobre justiça terapêutica, tem uma associação, que eu tenho material muito bom delas, e deverá sempre questionar. Na vara do juizado especial criminal, praticamente todos os juízes já oferecem a transação penal, mas nem todos propõem esse benefício que é oferecido pela justiça terapêutica. É aí onde entra a função do advogado. Ao invés de uma prestação de serviço de excelência, faça para ele um encaminhamento para a justiça terapêutica, porque ele vai ter ali uma carteirinha, ele vai fazer a prova para o juiz que ele está indo nas reuniões, ele vai lá, tem os dias determinados, ele tem todo o acompanhamento, é feito pelo fórum, assistente social, psicóloga, e encaminha ele para aquela instituição que são as instituições que são parceiras da justiça terapêutica. São Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, Amor Exigentes, entre outras. Tem uma infinidade, né? E eles já têm essa parceria que eles participam das reuniões de justiça terapêutica nas dependências dos fóruns, das chamadas audiências, né? E ali ele vai receber todo esse acompanhamento. Agora, o advogado é importante por isso, porque às vezes o juiz ele está tão acostumado com aquela transação que a lei penal propõe, que ele esquece da justiça terapêutica, do programa. E não se esqueçam que agora, inclusive na Lei Maria da Penha, já existe essa possibilidade. Então, é muito importante. Para os que não fazem jus aos benefícios da Lei 9.099, que é a Lei da Juizado Especial, também podem ser nas audiências não, que sai fora do rito do juizado especial. Ele pode ser também oferecido, proposto para ele participar de uma audiência de justiça terapêutica para fim de reflexão e encaminhamento para o tratamento, se assim for da vontade do cidadão. Sempre deixando claro que nada é obrigado, mas o advogado, nessa parte de convencer o cliente a aceitar a proposta da justiça terapêutica, tem um papel fundamental, porque os nossos clientes costumam confiar naquilo que nós estamos orientando ele. Eles costumam confiar. E, de repente, vai fazer toda a diferença aí, quando nós conversamos com esse cliente e oferecemos, olha, você aceita, vai ser melhor, você não vai ter que trabalhar, prestar serviço, não vai ter que pagar multa, mas tem que assistir às reuniões. Sempre sabendo que se ele descumprir também aquele período que a justiça, que foi determinado pelo juiz, que o juiz determina quanto tempo ele vai estar assistindo, ele vai precisar desse acompanhamento, tem a carteira onde é registrada, se ele descumprir, aí ele vai perder também esse benefício e o processo vai prosseguir. Entende? Então, volta a questão. É isso aí. Por enquanto, agora eu vou abrir aí espaço para perguntas, eu espero poder aí, e agradeço aí para vocês. Vamos ver. Gente, eu não consigo acompanhar o chat. Emílio, parabéns pelos colegas, entendo, tal. Tem alguma pergunta aqui no chat, gente? Boa noite. Podem enviar perguntas, dúvidas, tal. Então, vamos lá, gente. Quem tem pergunta? Se alguém fez pergunta no chat, pode, por favor, né? Vamos ver, Edneia. Doutora Edneia, a doutora Nercina, ela acompanhou aí direitinho, né? Isso, acho que ela eu estou acompanhando aqui, olha, eu creio que foi bem explicitado, acho que ela, olha, deu uma geral em todas as áreas, né? Ficou bastante assim, nossa, principalmente com respeito à violência, né? A origem da violência familiar, né? Que está muito coligado. A gente costuma falar nos nossos grupos de estudo que quando há dependência química, há uma média de quando há um dependente químico, ele atinge pelo menos 15 pessoas diretamente, contando familiar, contando empregador, contando vizinhos. Então, a gente vê que é um problema que atinge uma pessoa e indiretamente quantas outras, né? Doutora Edneia, me permite só fazer uma observação aí com relação à violência doméstica no âmbito condominial, que até a doutora me comentou um caso de um pai que reclamou dos valores.
Olha, gente, dentro da lei do condomínio, já existe entendimento de jurisprudência que é possível o condomínio entrar com uma ação para requerer o afastamento do condomínio, independente dele ser proprietário ou não. Se ele é inquilino, fica até mais fácil e já fala para o proprietário, mas mesmo ele sendo proprietário. Por quê? É considerado, é visto como aquele condômino antissocial. Agora, você imagina um pai que tem um filho dependente químico na dependência do condomínio, ele tem seu apartamento, comprou com dificuldade, e de repente ele é obrigado a se mudar, porque ele é visto como um condômino antissocial devido à ação de apenas um membro da família. E já tem entendimento jurisprudencial nesse sentido, o condômino antissocial. Agora, já imagina, esse condômino antissocial, ele é um doente, só que ele está colocando em risco ali a saúde condominial, porque ele pode se tornar um agressor, não só no seu ambiente familiar, mas contra um vizinho, contra uma criança numa área de lazer, contra um funcionário, que, aliás, acontece muito, os funcionários de condomínios, principalmente os que trabalham na portaria, como, por exemplo, aqui no meu condomínio, se eu chegar com uma visita e a minha visita não tiver a identificação do RG para cadastrar lá, mesmo estando comigo, ele não vai entrar. E o adolescente faz isso, ele quer levar os amigos, não tem ali, e aí é onde dá o problema e gera a violência contra aquele funcionário. E quais as consequências? Um funcionário que sofre uma violência nas dependências do trabalho, o empregador é responsável por os danos morais, danos emocionais, psicológicos, ele tem direito a recorrer à justiça e buscar na justiça danos por conta disso, ele sofreu uma violência, uma agressão no seu ambiente de trabalho. Então, você vê como é sério a questão envolvendo o condomínio. E os advogados, reitero, que trabalham com condomínio, precisam se manter atualizados com relação a essas mudanças, essas alterações e buscar um conhecimento aí na esfera criminal de como fazer para defender, porque às vezes o advogado trabalha para o condomínio, ele é procurado pelo condomínio. E aí, como fazer? Só que numa situação dessa, quem vai mover ação para tirar esse condomínio é o advogado do condomínio, né? Vai fazer ação. E aí ele pode estar... É duro você saber que você vai ter que fazer uma ação para despejar uma família, um pai que às vezes está até pagando ainda a prestação do apartamento, e ele tem que sair dali por causa de uma situação dessa, né? Obrigada, Edneia. Olha, temos uma pergunta aqui da Elaine Rojo. Eu acho que vem bem ao encontro do que você está falando aí, doutora Nercina. Como encorajar o dependente químico a continuar o tratamento? Olha, é uma situação muito delicada. Esse aí, Elaine, né? Olha, Elaine, eu fiz uma palestra para a Faculdade de Anhanguera, que, aliás, a doutora Edneia participou, e eu tive a colaboração de uma psicóloga. Foi muito gratificante e muito proveitosa, porque essa pergunta, para eu te responder, como advogada, é mais da alçada psicológica, porque de uma alçada de um profissional, porque esse dependente que ele está fazendo acompanhamento, ele vai receber o respaldo de um psicólogo nesse sentido, inclusive, de motivá-lo a dar continuidade ao tratamento. E, é óbvio, o amparo da família também ali, motivando, oferecendo para acompanhá-lo, elogiando cada evolução dele, tudo isso. Por isso, essa família também deve procurar a ter esse acompanhamento para ela saber como lidar com aquela situação, né? No primeiro deslize daquela pessoa que está fazendo acompanhamento, a família não se desanimar, nem falar, não tem jeito, você é um caso perdido. Essa palavra, você é um caso perdido, gente, não deve nunca ser dito, pelo contrário, é acolhimento, incentivar, e é difícil, porque quando ele está na abstinência, ele fica ali transtornado, e é nessa hora que ele precisa mais do acolhimento, principalmente da família, né? Mas o psicólogo vai estar dando esse suporte. É claro que, às vezes, não surte efeito. Dependendo da gravidade, do grau que ele está,
às vezes não tem nem psiquiatra, consegue mais reverter. Aí entra naquela... Quando chega na fase de psiquiatria, já é o tratamento já com medicamento, né? Já entra, além do acompanhamento psicológico ali, já também o tratamento com medicamentos, né? Que aí já é uma fase mais aguda da doença, né? Tem mais aí, né? Obrigada, doutora Nersina. De nada. Doutora Nersina, eu tenho aqui não uma pergunta, mas apenas um comentário. Primeiramente, eu parabenizo pela exposição, foi excelente, tirou aí, acredito que praticamente todas as nossas dúvidas, foi ótima explanação. Mas eu estava aqui pensando, né, principalmente no início da palestra, a questão da proteção, né, aos direitos da mulher, a questão da violência doméstica, e uma coisa que eu fiquei pensando muito, que me chamou a atenção, é como a nossa legislação ela é rica, né? A gente tem tanto aí a proteção do Código Penal, quanto a proteção aí também da legislação especial, e temos também aí tantos órgãos, né, tanto do governo, quanto organizações, instituições não governamentais que prestam esse auxílio, prestam essa proteção, e que auxiliam aí no combate, na defesa desses direitos. E eu não pude deixar de pensar na questão que a gente está acompanhando agora, acredito que o mundo inteiro, né, que está acontecendo lá no Afeganistão, com a saída do governo norte-americano, né, e dos agentes diplomáticos lá do país, a grande preocupação, principalmente das mulheres, né, que agora que o Talibã vai aí assumir o governo do país, que é um grupo fundamentalista, né, e que eles pretendem aplicar a Sharia, que é o sistema jurídico do Islã. E nesse ponto, as mulheres estão bem preocupadas aí com a questão, né, que vai influenciar na vida profissional, social, educacional e acredito que também na vida familiar delas. Aí eu estava aqui pensando, né, e mentalmente fazendo uma comparação aqui no Ocidente, né, como nós temos aqui democracias com sistemas tão protetivos e no Oriente não é a mesma realidade que nós temos aqui. Então é só esse comentário mesmo que eu não pude deixar de fazer e deixar aqui esse convite à reflexão sobre esse ponto. Foi muito bem colocado, porque é lamentável o que está acontecendo lá, é um retrocesso, assim, que em pleno século XXI, gente, não poderia acontecer uma coisa dessa, né? É muito triste, de se ficar refletindo e pensando o que eu posso fazer. Infelizmente, o que nós, enquanto cidadão, podemos fazer para que isso cesse? Olha que retrocesso, enquanto que nós estamos... Olha, nós criticamos, falamos do nosso país, mas na questão dos direitos da mulher, o Brasil deu um avanço muito grande e ainda precisa avançar. E, de repente, enquanto que nós não estamos enquadrados num país de primeiro mundo, infelizmente, mas nós avançamos muito aí nessa questão dos direitos da mulher, né? E ainda nós temos que tomar conhecimento de uma aberração, desculpa a expressão, é isso, lamentável, triste, repudiável, e eu imagino a situação dessas mulheres, como elas estão lá. Agora, tem uma coisa, doutor, nós vivemos aqui em São Paulo, mas eu fui criada na Bahia, eu vim da Bahia, eu fui criada numa fazenda, e faz muitos anos que eu não volto lá, meus pais já não são mais vivos, mas eu tenho esse Facebook, essas redes sociais nos colocam assim em qualquer lugar do mundo. E eu acompanho muitos noticiários com relação a todo mundo fala, poxa, às vezes até meu filho, você assiste esses programas de violência e tudo. Olha, eu sou advogada criminalista, então eu preciso estar inteirada dos tipos de violências que acontecem, sabe? E quais são as tragédias. Infelizmente, nós, advogados criminalistas, nós estamos tendo um problema muito sério, que é quando o cliente nos procura, ou a família do cliente, o nosso cliente já está condenado pela opinião pública, né? Então, e voltando aí, nós temos lugares no Brasil, lugares que está lá esquecido, naqueles cantinhos ali, que tem mulheres que vivem situação parecidas, como o que está acontecendo na Afeganistão. Ela não tem direito a nada, ela vive ali, ela é uma prisioneira dos seus companheiros, seus maridos. Ela, as filhas, é filha que engravida do pai,
e que fica tudo ali, é violentada, é engravida, tem um filho, fica ali dentro de casa, mãe, filha, tudo junto, e o pai ali. Existe. Não é tanto assim, mas existe lugares que acontecem, que aí, mesmo no Brasil, acontece isso, né? Infelizmente, né, doutora? Infelizmente. Infelizmente. Mas está de parabéns pela palestra, parabéns também para a Nada, doutora Edneia pela organização, doutora Riva, parabéns também. Foi ótimo, viu? Obrigado. Não, eu peço até desculpa, porque apesar de aí já vou para o 2º ano lidando com essa questão, eu lembro quando a ESA me propôs o meu primeiro curso virtual, eu treinei nas bases, eu não queria aceitar, porque eu falei, gente, é que eu tenho meu filho aqui, que é um adolescente, ele me dá o suporte. Mas eu sou muito lento com essa questão de tecnologia, né? Mas eu não me sinto segura, às vezes eu gaguejo, porque eu fico ali, eu gosto da plateia ali na minha frente, eu gosto de ver, olhar para as pessoas ali e ver a cara de interrogação, mas o que será que ela está falando? Eu não entendi, porque você não entendeu. Tem alguma dúvida? Com meus alunos eu arranco pergunta deles, né? E eu lembro quando eu fiz a palestra presencial lá na UAB Santana, foi maravilhosa. O motorista, que foi o motorista da OAB que me levou, quase ia me largando lá, porque tem horário para pegar, né? Eu desci as escadas e o pessoal atrás fazendo pergunta e questionando, e eu tive mais tempo, né? Mas eu espero ter correspondido um pouquinho aí, e quem sabe um dia ter oportunidade. Quem sabe não, nós vamos ter oportunidade de fazer essa palestra presencial lá, com o auditório lotado, como foi aquela palestra, né, doutora Edneia? Bem, alguém mais? Eu acho que não, e estamos nos encaminhando já para o horário final também de encerramento, né? Já, né? Agradecer. Você não ia fazer perguntas? Vamos fazer um sorteio, né, doutora Edneia? Um sorteio. Isso que eu ia falar. Tem um sorteio aí. Como a gente sempre assim encaminha as pessoas para as instituições de mútua ajuda, né, que a gente entende que são parceiros do programa Justiça Terapêutica, que é Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, Amor Exigente. Para as famílias, tem o Naranon, que também auxilia as famílias, quem passa por isso, porque a família fica totalmente fragilizada numa situação como essa, não sabe nem como lidar com o problema, porque desgasta, um desgaste físico, emocional. Então, assim, existem essas instituições que prestam serviços gratuitamente, então é só procurar, eles estão atuando online, é só entrar, a.org, tem várias reuniões em todas as regiões de São Paulo, em todos os estados, né? Então, eles atuam com um grande know-how sem cobrar nada. Então, as pessoas têm acesso a isso. E também ressaltar, quanto aos serviços de saúde, nós temos os CAPs, que não precisa de encaminhamento, basta a pessoa procurar das 7 às 19, que tem psicólogo, tem psiquiatra, tem acompanhamento, sim, é gratuito, é do Estado. Então, toda a região é uma ferramenta, né, da área da saúde para essa área de saúde mental. Os CAPs, e aqui do programa Justiça Terapêutica, o AME da Vila Maria, ele tem uma especialidade de psiquiatria. Então, também tem ali quem precisar... Olha, gente, é uma oportunidade de tratamento, porque por trás da dependência química tem uma depressão, tem uma esquizofrenia, tem algo que leva a pessoa, né, a necessitar de um tratamento. Então, existem essas ofertas de serviço, né, e nós aqui, né, divulgamos. E aqui eu estou com 2 livrinhos do Alcoólicos Anônimos, né, para quem quiser conhecer como é a programação do Alcoólicos Anônimos, os 12 passos, no qual a pessoa vai se entendendo. Então, aqui a comissão vai sortear 2, né? A doutora Riva é responsável agora. Isso, vamos lá. Parabéns, viu, doutora Nersina? Parabéns pela sua palestra. Foi muito, muito bom lhe ouvir, viu? Para a gente fazer o nosso sorteio, né, doutora Edneia, eu vou considerar aqui os participantes, vou tirar o meu nome, o da doutora Edneia e o da doutora Nersina. O meu pode deixar, porque eu não vou ser sorteada mesmo, nunca ganho nada. Não, mas não pensa assim, não. Pensa assim, não. Que não atrai a prosperidade, tem que pensar positivo. É verdade, né? Mas eu acho que assim, até para a gente prestigiar quem está presente, né? Sim, então, lógico. Vou considerar aqui, ó. Senão vou considerar. Que é marmelada aí. A palestrante, as 2 ganhando aí, marmelada. Olha, então, vamos considerar assim, ó. Quer ver? Peraí, vou pegar aqui o número. A doutora Andressa é o número 1,
doutora Denise Maria 2, doutor Donizete 3, doutora Elaine 4, doutora Helenisa 5, Fabiana 6, doutora Maria Lima 7, doutora Natália 8 e doutora Sofia 9. Então, eu vou usar aqui o digital, aqui, o sorteador, tá bom? Então, são 2, vamos começar de 1 a 9. Gravaram os números aí? Então, sorteando. Da torcida. O primeiro livro vai para o número... Vamos ver aqui. Espera aí. Número 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Doutora Natália. Doutora Natália ganhou o primeiro livro. Parabéns, Depois, doutora. doutora Ednei, coloca seu número telefônico aí, doutora Natália, no chat, para a doutora Ednei entrar em contato, vocês combinarem como é que vai entregar, tá bom? Então, eu vou pegar aqui, eu vou tentar novamente, tirando aí o número da doutora Natália. Vamos lá. O próximo livro vai para... Espera aí que está demorando aqui. Vamos lá. Nossa, a internet está... Vamos lá, de novo. Vamos lá. O número sorteado foi... O número 1. 1 Quem é... é o número 1? A Andressa. Andressa Arrojo, não é isso? Andressa, tudo da comissão, doutor Donizete? Não, só a doutora Natália. Só. Então, doutora Natália e doutora Andressa, coloquem, por gentileza, aí no chat. Doutora Riva, a doutora Andressa é minha irmã. Irmã de quem? Da doutora Elaine, da Comissão de Direito de Família. Olha, que legal! Ganhou um presente. Olha, o que eu posso dizer para vocês é que eu não vou aprofundar na minha experiência com Alcoólicos Anônimos, mas eu já frequentei o Al-Anon, a doutora Dineia sabe a minha história de vida, né? Com um familiar meu que a gente também está passando por isso. Então a gente pode conversar depois, graças a Deus. Tá bom. Graças a Deus o nosso familiar já não bebe há mais de 20 anos, mas bebeu muito, esteve aí no Alcoólicos Anônimos também, os passos dos Alcoólicos Anônimos. Então, é por Deus, né, doutora Nercina, doutora Edneia, que as meninas ganharam aí, é verdade, né? É verdade. Nada é por acaso, eu fico até arrepiada e emocionada, Olha, viu? Eu vou até fazer observação para quem foi sorteada com esse livro. Não é para ser um livro de cabeceira só para vocês, não. Passem para frente. Faça toda a família ler para entender e vão passando para frente, né? Porque o alcoolismo é a doença da família. É uma doença que ela pega não só o doente, né? Porque a gente não pode esquecer, né, doutora Edneia, que a gente sempre fala. Por isso que eu tenho muito carinho por essa comissão presidida para a doutora Edneia, né? Porque é um assunto muito delicado e importante. A gente não pode esquecer que é uma doença, entendeu? Mas é difícil lidar porque aí a família fica codependente, ficam todos doentes, tá bom? Então, eu queria, até para finalizar aqui o nosso evento, deixar o meu agradecimento à doutora Nercina, à doutora Edneia, e passar para a doutora Edneia fazer as considerações finais aí junto com a doutora Nercina. Muito obrigada, viu? Nós agradecemos, né, também a oportunidade, né, que a OAB Santana nos deu, né, estamos aqui para servir, acho isso muito legal, como a doutora Riva falou, é uma prestação de serviço, é uma questão social, é uma questão da gente querer o bem, né, das pessoas, né, e sabe que quem está passando por isso não é fácil, né? E eu sempre faço aquela enquetezinha, quem conhece alguém que tem problema com... Todo mundo levanta a mão. Então, é uma enquete que é batata. Sempre tem alguém envolvido e que precisa saber quais são os caminhos, ou pelo menos uma luz, né, no final desse túnel. E né? Não pode desistir, como a doutora Nercina falou e muito bem explanou aqui para nós. Então, eu agradeço a todos. Só queria fazer a recomendação final, que quanto aos certificados, quem se inscreveu pelo Simpla vai receber, tá? Via e-mail, né? O certificado. E agradecer à diretoria, aos presidentes de comissão. Muito obrigada, doutor Donizete, doutora Fabiana, a Maria Lima, que é uma amigona, todos. Agradeço, sabe, principalmente a doutora Nercina, que se dispôs, né,
a aceitar o desafio e vir aqui conosco. Muito obrigada. Posso só falar uma palavrinha para vocês que eu esqueci? Só agradecer aí. Eu estou representando a comissão de mediação, né? Eu estou como vice-presidente da doutora Marlene, tá? Então, a doutora Nercira, eu adoro, né? Já fiz live com ela, é muito inteligente, explana muito bem, né? A Edneia não posso nem falar, que é outra que eu admiro muito, né? E não vou tomar mais o tempo, doutora Riva. Eu nem levantei minha mãozinha, tá? Obrigada. Imagina, agora com a palavra final, a doutora Nercina, e agradecemos. Eu agradeço. Eu vou agradecer também, deixa eu agradecer também. Não, Parabéns pela palestra. Saudades. A Nercina me ligou, a Edneia me chamou todo no privado, viu, gente? Eu sou muito querida por elas, então eu tive que estar aqui todo o tempo. Acompanhei com o maior carinho, agradeço muito a vocês. Professora. A Nercina me convidou para dar aula no ESA também, viu, gente? Ela colaborou comigo com um módulo em um curso meu, foi maravilhoso, sensacional. Eu agradeço muito vocês de coração, foi muito bom. Como sempre, a Nercina traz bastante informação, são várias visões de uma pessoa só, né? Com várias áreas e com muita experiência. Parabéns, viu, amiga? Obrigada. Beijo, menina. Nós agradecemos também. Eu quero dizer que eu me senti honrada com o convite, quando a doutora Edneia me fez esse convite. A honra é sempre minha, porque estar aqui passando essas informações, poucas, porque eu tenho muito que aprender ainda. Aliás, eu sou uma eterna estudante. Acho que todos nós, advogados, que amamos o que fazemos, advogado não para de estudar, né? Só que eu preciso estudar mais, preparar melhor os temas, e presencial eu me sinto mais à vontade, que para quem já assistiu palestras minha presencial, sabe que é bem diferente. E a honra foi minha, eu agradeço de coração, transmita ao doutor Pedro aí os meus agradecimentos por esta oportunidade, e espero continuar aí com vocês aí. Gente, eu não sou inscrita em Santana, você acredita que tem muitos colegas? Como é que está a OAB Santana? Porque eu frequentei tanto a OAB Santana antes de pandemia, né? Tanto que as pessoas confundem, eu não sou inscrita na Santana, mas a Santana é minha casa também, por que não, de né? Coração. De doutora coração. Fabiana, eu posso abusar dos seus... Obrigada, doutora Nercina. Posso abusar dos seus conhecimentos tecnológicos para tirar uma foto, para a gente poder postar nas redes sociais? Eu não sei fazer isso. A Fabiana é sensacional para isso. Vamos todos se arrumar bonitos aí. Todo mundo bonito, com o rostinho certinho no quadradinho. Aí eu não passei perfume. Também não. Para a gente postar. Eu vou falar a verdade, eu tô com dor na bunda, que eu tô o dia inteiro sentada aqui, tá na hora de eu levantar. Vai ficar gravado isso aí, viu? Vai pro site. Não, ela paga depois. Beijo. X. Aí. Virou? Vou mandar lá no grupo de presidentes, tá? Tá ótimo, a doutora Edneia já pode compartilhar. Gente, muito obrigada, viu, doutores? Obrigada. Foi sensacional. Doutora Nercina, seja sempre bem-vinda no OAB Santana. Muito obrigada. Doutora Edneia, parabéns pelo evento. Obrigada, doutoras. Nós é que agradecemos. Tudo de bom, tudo de bom para vocês. Tchau. Doutora Riva, Diga, querida. Só uma observação. Não disponibilize esse material, porque eu vou fazer não. E amanhã, a hora que a senhora der o estado, a senhora faz a sua... a correção, e se depois da correção que a Edneia fizer ainda tiver erro, aí a culpa é dela. Não, fique em paz. Erro material, a gente embarga de declaração. Fica tranquilo. Embarga, tá bom? faz tudo. Fiquem com Deus. Faz reclamação no CNJ. Não, de maneira alguma. Aqui nós estamos em casa. Obrigada, viu? Tudo de bom para vocês, Denise, doutora Maria. Gente. Fiquem com Deus. Maria, excelente beijo, quinta-feira. Tchau, tchau. Obrigada, Maria Lima. Tchau. Beijo, Maninha. Beijo, querida. Tchau, Denise. Tchau, Elisa.